Bom dia, meus queridos, a paz de Cristo. Amém. Louvado seja Deus por esse momento. Meu querido, nesse momento eu senti do Senhor trazer uma palavra que eu pedi a direção ao Senhor. O Senhor me deu essa palavra. Ela está em Isaías, capítulo 44, o versículo 6, o 7 e o 8. Amém? Eu vou iniciar a leitura. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu? E anunciará isto, e o porá em ordem perante mim? Desde que ordenei um povo eterno, esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém? O Senhor deixa bem claro, né, que Ele é o único Deus. Ele é o primeiro, Ele é o último, ou seja, é o alfa e o ômega. E que fora dele não há outro Deus. O que existe são deuses com letra minúscula, feito por mãos de homens. E ele diz, né? Quem vai chamar como eu? Quem vai anunciar? Né? Quem vai colocar em ordem perante mim, né, as coisas? Tá entendendo? Ele diz que ele ordenou um povo eterno. Ele disse, esse que anuncia as coisas futuras e que ainda hão de vir. E ele também deixou claro, né, não assombreis quando Deus anunciar as coisas futuras, quando Deus anunciar as coisas que há de vir através dos ungidos dele. E ele disse também, não temais, né, não tenha medo do que eu fiz você ouvir, do que eu anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Quem é as testemunhas de Deus aqui na terra? São os filhos de Deus, aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que crêem na palavra de Deus, aqueles que creem, tá entendendo, e obedecem a ordem do Senhor. Deus deixou claro, não há outro Deus além de mim. Deus deixou claro que não há outro Deus além dele. Não há outra rocha que Deus conheça além dele. Amém? No capítulo 43, versículo 1, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Meu querido, quem nos escolheu foi o Senhor. Primeiro o Senhor nos amou, primeiro o Senhor nos escolheu. Amém? E nós temos que ir ao encontro do Senhor através de aceitar o plano dele para a nossa vida. Amém? O Senhor escolheu um povo dele aqui na terra. Um povo que vai viver eternamente. Aqui diz no versículo 7, né? E porá em ordem perante mim desde que ordenei um povo eterno. Tem um povo eterno designado para o Senhor, que vai viver com Deus no céu. E existe pessoas que escolhem literalmente morar no inferno com Satanás. São as pessoas rebeldes à palavra de Deus.
São as pessoas que endurecem o coração. São as pessoas que insistem em viver uma vida de pecado e está no altar de Deus anunciando o evangelho. São pessoas que se fingem estar na igreja, mas o pé no mundo, continuam brincando com a palavra do Senhor. Meu querido, o que a gente vê nos dias de hoje é pessoas que insistem em brincar com a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que há 7.000 que não se dobram a Baal. Quem é esses 7.000 que não se dobram a Baal? São os 7.000 que se dispõem a ter uma vida justificada por Jesus Cristo. Uma vida no altar, uma vida em santificação, uma vida onde essa pessoa escolhe matar a própria carne, a vontade da carne dela, para obedecer o Senhor, para procurar estar no centro da vontade do Senhor. Amém? Quando a pessoa brinca com a palavra de Deus, vai chegar um momento que Deus abandona essa pessoa. Vai chegar um momento que o Senhor abandona essa pessoa no seu próprio pecado, na sua própria vida de pecado que ela escolheu viver. Meu querido, dia após dia, o que a gente vê aí são notícias de pessoas que brincam de anunciar o evangelho. Pessoas que brincam, tá entendendo, com a palavra do Senhor. Tem uma vida dupla no altar. Tem uma vida de amor à riqueza, amor ao dinheiro. Nós podemos ser ricos, mas nós não podemos amar o dinheiro. Não podemos fazer do dinheiro o nosso Deus. O nosso Deus tem que ser o Deus que criou o céu, a terra e o mar. E através do nosso amor a Deus, as demais coisas vão nos ser acrescentadas, diz a palavra de Deus. Mas o que a gente vê são homens e mulheres de Deus, cheios de amor às riquezas. Homens e mulheres de Deus procurando honras terrenas, procurando se sentar no meio, tá entendendo, dos políticos corruptos, dos homens, tá entendendo, sanguinários, só porque eles têm mesa farta, porque têm dinheiro, porque têm vestes bonitas, mas a veste que está verdadeira na vida espiritual deles é veste de morte. São sepulcros caiados, como diz a Bíblia Sagrada. E as pessoas, muitos que estão no Evangelho, continuam se iludindo com esses sepulcros caiados. Hoje, nos dias de hoje, o que está correndo aí a notícia de um homem, pregador do Evangelho, que foi assassinado há 2 dias atrás. É triste as notícias do dia de hoje que fala sobre esse assassinato, onde a polícia já está desvendando o caso. A gente pensa que a pessoa é homem de Deus, é mulher de Deus e toma um susto quando a verdade que está oculta chega. Porque ninguém fica no altar fingindo que é de Deus por muito tempo, meu querido. O Senhor prepara que essa pessoa venha cair pelas suas próprias pecados. Sabe o que eu fico triste? Eu fico triste, eu choro. Mas isso em partes me dá uma alegria, porque eu digo, Senhor, eu vou continuar na fé. Eu vou continuar te servindo, te agradando, Senhor. Porque enquanto muitos estão se corrompendo, quem está limpo se limpe mais, diz a palavra de Deus. E quem está sujo se suje mais, diz a Bíblia Sagrada. E você, qual a posição sua? Você está sujo? Se você quer se limpar, se arrependa. Se arrependa e procura a viver uma vida na presença de Deus.
Abandona o pecado. Porque o pecado vai te levar à morte. O pecado nos leva à morte física e espiritual, meu querido. O pecado, ele chega para cobrar, a cartinha do pecado chega para cobrar a vida daqueles pastores, homens de Deus, mulher de Deus que se finge que está no altar, fingindo que é de Deus. E estão vivendo no pecado, nas ocultas. Vai chegar uma hora que Satanás vai enviar a cartinha para ele, chamando, vem agora morar comigo no inferno. Isso é muito sério. Porque Deus é muito bom, Deus é generoso, Deus dá muito tempo para a pessoa se arrepender, porque existe um limite para o Senhor, meu querido. Mas chega um momento que esse limite enche e você não sabe quando é que esse limite de Deus sobre você já está cheio. E Deus te abandona e te entrega nas mãos de Satanás. E Satanás rápido vai ceifar a tua vida e te levar para o inferno. Olha, ai, se for verdade o que estão dizendo sobre a morte desse pastor, que as pessoas até agora, tá entendendo, só é suspeita. Meu querido, que isso seja de exemplo para a nossa vida. Para a gente ver como é que termina aqueles que vivem no pecado, fingindo que é de Deus no altar. Deus abandona o seu próprio mercê do seu próprio pecado. Eu conheço histórias aqui em Fortaleza assim, de pastores que se fingia que era de Deus. Chegou um momento que eles continuavam no pecado, fingindo que era de Deus ali no altar. E eles terminaram assassinados pelo seu amante. Porque não era homem de Deus de nada. Era um falso profeta estando no altar pregando o evangelho. E isso não pode, meu querido. Nós temos que procurar viver aquilo que a gente prega. Temos que nos dispor, tá entendendo? Primeiro a palavra do Senhor tem que bater primeiro em mim, meu querido. Antes de eu abrir a minha boca para a palavra do Senhor, através da minha vida bater em ti, ela tem que bater primeiro em mim. E eu não posso ser anunciadora das boas novas e fingir que a minha vida está no altar, não. Eu tenho que ter, sim, minha vida no altar. Eu tenho que procurar ter minha vida na presença do Senhor e ser justificada pelo sangue de Jesus Cristo. E Jesus só justifica a vida daquele que se arrepende do pecado. Daquele que pede perdão ao Senhor e procura mudar de vida. Toda vez que Jesus Cristo, quando estava na terra, perdoou o pecador, ele disse para o pecador, vai e não peques mais. Nós temos a obrigação de mudar a direção da nossa vida, porque se arrepender do pecado é mudar de direção. Não é eu continuar fazendo o mesmo pecado, não, e pedir 1000 vezes perdão ao Senhor. E se o limite do Senhor for 1000 vezes e tu ainda voltar a 1001ª vez e pedir perdão e não ter mais limite para ti, o Senhor vai te abandonar na mão de Satanás. Porque Jesus, Deus não é besta. As pessoas acham, faz de Deus besta. Deus é justiça, meu querido. Ele te perdoa, me perdoa. Mas tem um limite para isso. Nós temos que amar a Deus. Quanto mais a gente ama o Senhor, mais a gente quer procurar ter uma vida na presença do Senhor, uma vida reta. Quanto mais a gente se limpa, mais a gente se aproxima do Senhor, meu querido e minha querida. Quanto mais eu vejo coisas ruins falando de homens de Deus, de mulheres de Deus que era para ter compromisso com o Senhor e procurar ter uma vida reta, e não tem, vive uma vida fingida. Olha, mais eu quero estar na presença do Senhor com a minha vida reta. Mais eu quero procurar agradar o meu Deus.
Porque minha vida é eu e o Senhor, meu querido. Eu vou prestar conta da minha vida com o Senhor, não é da sua vida com o Senhor. A Bíblia diz que cada um vai prestar conta com Deus da sua vida. Eu só vou prestar conta com Deus da sua vida se Deus mandar eu dar um recado a você e eu não der. E você morrer no pecado. Mas se eu fizer o que o Senhor disser, tá entendendo? Vai e anuncia minhas boas novas, diz ao pecador, se arrepende. Se arrepende antes que seja tarde. Mas se eu procurar obedecer o Senhor e você não der ouvido, é você e Deus, meu querido. Isso não é uma brincadeira. Deus não é uma brincadeira. Quem é que quer pagar este preço para saber se a Bíblia Sagrada é brincadeira ou não? Eu não quero. Eu não quero pagar esse preço. Porque eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus. Porque eu creio na existência de um Deus soberano, majestoso. Um Deus poderoso, eterno, que criou o céu, a terra e o mar, que fez o homem à imagem e semelhança dele. Deus criou macho e criou fêmea, diz a Bíblia Sagrada. Amém? E através da nossa fé em Jesus Cristo, nós passamos a ser filho de Deus, meu querido. Mas nós temos que procurar fazer nossa parte de obedecer a palavra do Senhor. Procurar estar com a nossa vida na presença do Senhor. Nos afastar do pecado. Nos afastar dos homens maus. Tá entendendo? O que é que se eu sou uma anunciadora de Deus, da palavra do Senhor, quero ficar de amizade com o pecador? Com aqueles homens maldolosos? Corruptos. É inadmissível um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão apoiar políticos ladrões, políticos corruptos que vai contra a palavra de Deus. Políticos que são ateus, que não creem em Deus, que perseguem os cristãos. Persegue a Bíblia Sagrada, o que a gente vê muito aí nos dias de hoje, meu querido. Principalmente esses políticos aí comunistas. Comunista não gosta de Deus. Comunista não crê na palavra de Deus, meu querido. Você acha que o homem chega a ser um ditador por quê? Você acha que um ditador, ele crê em Deus? Você acha aí que esse presidente da Venezuela, esse atual aí, o Maduro, ele tem temor a Deus? Por causa da atitude dele, o mau comportamento dele, o amor a si próprio, tem milhares de pessoas morrendo. Morrendo de fome, pessoas que estão se matando. O índice de suicídio na Venezuela aumentou nesses últimos meses. Porque as pessoas não estão vendo saída para suas vidas e estão se matando. Tá entendendo? Você acha que esse homem aí, Maduro, é do inferno aqui na terra? Ele está representando quem? O inferno, meu querido. Ele está sendo, tá entendendo? O que está no controle é ceifando vidas, permitindo que vidas venham ser ceifadas por causa da motivação do coração dele, que é mau, do orgulho, da soberba, da prepotência, da arrogância humana que quer ser um soberano na nação. Soberano, meu querido, tem que ser Deus. Não é o homem comedor de feijão, não. O homem comedor de feijão, ele não é nada. Ele tem que reconhecer o lugar dele, que ele não é nada. Nós não somos nada sem Deus, meu querido. Nós dependemos do Senhor, precisamos dele. Acorda. Acorda. Amém? Vigia a tua vida, pastor, pastora, missionário. Não se vende, não se corrompe. Não se vende ao sistema.
O que até agora eu vi ao meu redor, das pessoas que eu conheço cristãs, eu não vi uma manifestação dessas pessoas falando contra a ideologia de gênero. Meu querido, está chegando a hora que o joio está sendo separado. Como é que você diz que crê em Deus, tem fé em Deus, ama a Deus, mas não está defendendo a palavra do Senhor? Está ficando neutro. Quem está em cima do muro já pertence a Satanás, meu querido. Se você está aí calado diante das leis que protegem a ideologia de gênero, você está do lado do inferno. Você está contra Deus. Se você se calar diante disso, se você não tiver firmeza na sua posição, tá entendendo? Você está contra Deus e vai acabar indo para o inferno. Porque quem é que diz que pode ter tempo para você se arrepender? Deus está colocando seu nomezinho lá na lista negra, meu querido, minha querida. Isso é inadmissível, não aceito isso. Se eu sou de Jesus, eu tenho que ser de Jesus em todo tempo, é nos dias bons, nos dias de chuva e nos dias de sol. Amém. Acabou o tempo da brincadeira, do fingimento. Seja fiel a Deus até a morte, meu querido. Você não vai perder quando você está do lado do mais forte. O mais forte é o Deus vivo de Israel, o Senhor dos exércitos, é o Rei da glória. É o nosso Deus, meu querido. Acorda. Não renega Deus. Você renega Deus quando você apoia esses políticos corruptos aí do inferno, esses petistas. Todos esses partidos que estão apoiando aí do lado do PT, essa coja. Não vai pensar que você está do lado de Deus quando apoia essa coja, não. Esses são filhos de Belial, declarados. Eles apoiam toda a safadeza que o inferno aprova na terra. Se você aprova eles, você é um lixo igual a eles. Eu não tenho nem medo de dizer isso. Tá entendendo? Por isso se envergonhe se você apoia esses petistas aí safado. Essas pessoas vão ser apanhadas pela mão de Deus, meu querido. Pode ter certeza disso, escreve aí. Marca o dia e a hora. Tá entendendo? Marca o dia e a hora do que eu tô te dizendo isso para você saber. As notícias que você vai ouvir da vida dessas pessoas. Essas pessoas não vão continuar zombando de Deus aqui na terra, não, meu querido. Nem zombando contra os filhos de Deus, não. Amém? Não negue a Cristo, não negue a Cristo. Se levante contra a ideologia de gênero. Em parte, está entendendo, deste pacote da ideologia de gênero, nós podemos, está entendendo, até apoiar, mas a parte que eles querem tirar, que a gente botar mordaça na palavra de Deus, mordaça na boca do pastor de chamar o homossexualismo de pecado, de impedir, isso é mordaça na palavra do Senhor, meu querido. A Bíblia Sagrada deixa claro sobre o que é pecado e o que não é pecado. Tá entendendo? Isso é para qualquer pecado que a Bíblia Sagrada condena, meu querido. É qualquer um, é tudo igual diante do Senhor. Nós não podemos passar a mão. Deus criou o homem e a mulher. E Deus não criou mais do que isso. O que passa disso é demônio. A palavra do Senhor é dura, é sim, sim, não, não, diz Deus. Deus criou o homem e a mulher, criou o sim e o não, o céu e o inferno, a luz e as trevas, o bem e o mal, meu querido. Deus não criou coluna do meio, a coluna do meio quem inventa é Satanás. As pessoas podem viver a vida que elas querem, mas elas não podem obrigar as pessoas a aceitar isso. Nós podemos respeitar, mas não negar a palavra de Cristo por causa de um pecado. Seja de que espécie for, meu querido. Primeiro Cristo. Primeiro a palavra do Senhor, depois as demais coisas, meu querido e minha querida.
Tudo que é passadice é abominável. Rejeite, tá entendendo? Os pratos de Satanás na sua vida. Acabou o tempo. Nós não temos mais tempo de continuar brincando de servir a Deus. Agora a hora de acordar, de despertar, meu querido. Amém. Que o Senhor continue falando contigo. Que tudo nos sirva de exemplo, meu querido. Não deixa que o inferno te afaste do Senhor. Não negue a Cristo. Não negue a palavra do Senhor. Não negue. Amém. Que o Senhor continue falando contigo. Que o Senhor, nós temos que amar o nosso próximo. Amar como a nós mesmos, meu querido. Mas nós não podemos passar por cima. Se o Senhor nos levar a anunciar as boas novas e dizer ao pecador, se arrepende. Se arrepende do teu pecado para que você não morra no seu pecado. Nós temos que fazer sim isso, meu querido e minha querida. Amém? Que o Senhor continue falando contigo, ministrando ao teu coração. Que o Senhor abençoe, te guarde, te proteja, abençoe tua casa, tua família, os teus celeiros. Que o Senhor coloque fartura na tua mesa, abençoe os teus filhos. Amém? Com a bênção de Deus que enriquece não acrescenta dores. Fica na paz de Cristo, meu querido. Tenha um lindo dia abençoado. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.